Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como você está? Na paz, na bênção? Continuamos aqui fazendo a obra, servindo ao Senhor em nome de Jesus. E hoje, encerrando esta série sobre aprender com os erros, olhando para a história ou pequenas frações da história de Israel, no testemunho dos reis de Israel, dos piores reis de Israel. Falava agora nesse último dia sobre o rei Joaquim, da descendência de Josias. O seu tio Zedequias passou a reinar depois que ele foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. O Zedequias, ele passa a reinar em Jerusalém, e obviamente todo o território de Israel e de Judá e de Jerusalém havia sido completamente tomado e destruído, deixando ali o povo pobre da terra, como diz a palavra do Senhor. Agora, por que é interessante esse dia? Esse dia marca a queda de Jerusalém definitiva, a queda de Jerusalém, onde os muros, onde o templo, onde tudo realmente é incendiado. Veja com muita atenção. Estou em 2 Reis 24, versículo 20. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, a ponto de os rejeitar da sua presença e da presença do Senhor a Zedequias. Ele também se rebelou contra o rei da Babilônia. Primeira informação importante, o Zedequias, deixado por Nabucodonosor como rei em Judá, se rebela contra o rei da Babilônia. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele, o seu exército, e se acamparam contra ela. E levantaram contra ela tranqueiras em seu redor, ou seja, aqui é o cerco contra Jerusalém, definitivo, último, aqui o assunto seria encerrado. A cidade ficou sitiada até 1/10 do ano de Zedequias, ou seja, o cerco durou 3 anos, onde eles ficaram privados completamente de toda a condição ali dentro da cidade. Aos 9 dias do quarto mês, quando a cidade se havia apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, ou seja, a cidade ficou cercada, muitos e muitos meses se passaram. Essa era a estratégia da guerra e da batalha, para que não precisasse então desferir nenhum golpe de espada, sacrificar nenhum tipo de soldado e nenhum tipo de problema eles teriam, para que aquele povo viesse a se render. A cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu ao rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Riblá, o qual lhe pronunciou a sentença. Aqui alguns detalhes interessantes. Depois que a cidade foi arrombada, os Zedequias foge, os homens de guerra fogem com ele, são perseguidos, dispersam, ele é abandonado, deixado sozinho. Caiu definitivamente a cidade de Jerusalém. Agora, eu estive em Israel 2013 e 2014. E em 2014 nós fomos nos túneis de Zedequias. Esse Zedequias, interessante, ele tinha um sistema de túneis, para quem olhava do lado de cima da cidade velha de Jerusalém, e para quem entrava para os muros do templo, descendo por baixo do templo. É uma coisa realmente inacreditável, como naquela época, 600 anos antes de Cristo, um pouco menos, eles tinham condições de fazer aquelas escavações, aqueles cortes em pedras. É uma coisa impressionante, e confirmou-se daí que eram as cavernas de Zedequias. E muitos dizem que esse período da palavra ele esteve por muito escondido naquelas cavernas, até que depois, então, nessa tentativa de fuga, ele acaba sendo preso, levado ao rei da Babilônia. Vem a sua sentença, veja só. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Ou seja, a última visão que ele teria seria a visão dos filhos sendo mortos.
Isso por conta de sua rebeldia, a diferença entre Zedequias e Joaquim. Joaquim fez um acordo, se entregou e foi levado para a Babilônia. Zedequias se rebelou, foi perseguido, seus filhos e tudo que ele tinha foram mortos à frente dele e ele ali cego naquela situação. Agora, o que aconteceu? No 7º dia do 5º mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Agora, o que ele fez? Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Percebe? Esse momento, a importância dele é a queda de Jerusalém. Aqui, os estudiosos dizem que estamos no ano 587 a.C., 587, exatamente 70 anos depois da palavra de Jeremias para o cativeiro da Babilônia iria se cumprir em 517 daí, para que Esdras fosse liberado pelo rei Dario, o rei Ciro, para voltar a reconstruir o templo e a reconstruir os muros. Esse aqui é um momento crucial da história. Caiu primeiro o reino do norte, depois caiu o reino do sul e agora cai a própria Jerusalém. A própria Jerusalém no reinado de Zedequias. Isso tudo em consequência de todos esses flagrantes, começando lá pela divisão do reino, começando lá por Roboão, começando lá por Jeroboão e todos os reis que se sucederam realmente contrários ao mandamento do Senhor e à vontade do Senhor, e o Senhor então consentiu que fossem entregues completamente a essa destruição. Templo destruído e ateado fogo, a casa do rei destruída, ateada a fogo, todos os principais pavimentos e edificações de Jerusalém, os muros foram destruídos completamente, e quem ficou na terra ficou apenas o povo pobre da terra. Porém, os mais pobres da terra deixou o chefe da guarda ficar, como alguns dos vinheteiros e lavradores da terra. Olha que coisa. Cortaram em pedaços os caldeus, todas as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes de incenso, todos os utensílios de bronze com que se misturava. Ou seja, tudo aquilo que era utilizado no próprio culto para o próprio sacrifício de Israel. O que eles fizeram dentro dessa destruição toda? O chefe da guarda de Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, né, podemos dizer assim, ele determinou um governador para aquela terra, como se aquilo se tornasse uma província da Babilônia, o que de fato era assim que era tratado. E aí chego no capítulo 24 de 2 Reis, o versículo 22. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre ele Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então, o Gedalias fica como uma espécie de governador naquela região destruída, assolada sobre o povo da terra. Uma outra rebelião interna daí acontece, e um homem chamado Ismael acaba matando esse Gedalias, e as lutas continuam por aí adiante. Então, um pouco dessa história. O cerco de Jerusalém, falamos ontem com Joaquim, e hoje o cerco de Jerusalém também, né? E a destruição completa. Ontem Joaquim foi levado para a Babilônia, hoje falando sobre Zedequias, a destruição completa de Jerusalém, dos muros e o próprio templo que foi ali ateado fogo. Amém? Que você possa aprender com essa história, consagrar a tua vida. Eu me alegro muito de todos esses dias aí, ter feito esse estudo em linhas gerais e ter tido a oportunidade de orar por você. Não esqueça de deixar seu like, inscreva no canal se você não é inscrito, envie para outras pessoas esse estudo que com certeza vai ajudar muita gente em nome de Jesus. Amém? E não deixe de dar uma olhadinha aí no card com relação ao livro, ao audiolivro. Estou gravando audiolivros e estou lendo alguns livros que eu acho muito importantes, foram importantes para mim. Eu sei que muita gente não tem o dinheiro para comprar o livro, não tem a prática ou o costume de ler e tudo, mas a pessoa às vezes não sai do YouTube, ou da televisão, ou de filmes e tudo, e pode ter a oportunidade de ouvir e não deixa de ter o conhecimento. Fala assim, mas eu não vou entender tudo. Quando a gente lê, a gente também não entende.
mas você não vai deixar de ter a alegria de olhar e ter de, poxa, eu sei do que se trata aquele livro que eu sempre quis ver. Então, acompanhe, que vai ser muito importante. O Senhor te abençoe, o Senhor te honre, o Senhor dê graça para que nós possamos continuar com estas séries. O Senhor confirme a palavra de libertação, de cura e de milagres, e você possa aprender com os erros e se levantar, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fica com Deus.